Tem como colocar um vaso aqui em cima do meu pé? Nós saudamos a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Nós vamos iniciar o nosso culto de oração, colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor. Sabemos que nós somos totalmente dependentes de Deus, e nós sabemos também que a nossa vida é como um sopro, né? Hoje mesmo eu perdi um sobrinho meu, primo do meu filho, tão jovem, 18 anos, cheio de vida, mas a nossa vida é assim. O que eu quero dizer com isso? Que neste momento aí você possa refletir na sua vida, que ainda há tempo para você louvar o Senhor. O dia de amanhã pertence somente a Deus. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. Então vamos entregar o nosso melhor hoje para Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, digno Tu és, Senhor Deus, de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, meu Pai. Todos os dias, Senhor Deus, seja exaltado o Teu nome. Eu Te adoro, Senhor, porque o Senhor é tudo de melhor que eu tenho na minha vida, meu Deus. E que em todo o tempo que eu viver, que eu viva para adorar o Senhor em qualquer lugar, aonde eu estiver, Senhor Deus. Que o amor do Senhor sempre possa estar em primeiro lugar no meu coração. Visita cada um agora, Senhor Deus, nos seus lares. Que as pessoas se sintam, ó Deus, não confortadas, mas que elas se sintam incomodadas para participar deste culto de louvor e de gratidão ao Senhor. Porque quando nós ficamos acomodados, ó Deus, nós não queremos buscar. Mas eu peço que o Senhor incomoda todos os corações que pode se deslocar, está nas suas igrejas louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém. Que o Senhor há de visitar cada um neste momento, ó Deus. Porque nós sabemos que a vinda do Senhor está bem próxima. E nós queremos, ó Deus, estar junto com o Senhor, te louvando e te engrandecendo hoje para todo sempre. Amém. Amém? Então vamos continuar adorando o Senhor com a canção Jesus em Tua Presença. Essa noite nós estamos aqui na presença do Cordeiro Santo, porque o nosso louvor, a nossa adoração é para Ele. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Eu tenho que voltar para hoje de novo. A fibra ótica aí não tá eficaz, não. Parou aonde? Começa do zero. Lembra do jeito que você orou igualzinho? Eu não. Como é que eu... Nós saudamos a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Nós vamos iniciar o nosso culto de oração, entregando as nossas vidas diante do altar do Senhor, para que o Senhor nos visite neste momento e que cada um de nós possamos sentir e ter o desejo, a necessidade de estar na presença do Senhor. Senhor Deus maravilhoso, Pai, Deus, nós te damos graças, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é presente em nossas vidas. E tudo, ó Deus, que nós mais queremos, Senhor Deus, é estar na Tua presença, Deus. Como Davi diz, Senhor Deus, que estar na presença do Senhor
é algo de melhor que cada um de nós possamos ter, ó Pai. Amém, Jesus. Neste momento eu te peço que o Senhor visite cada lar, Senhor. Cada irmão, ó Deus, que pode se deslocar da sua casa e participar das suas igrejas, dos seus cultos ao Senhor, que o Senhor há de estar incomodando, Senhor Deus, para que eles possam sentir o desejo e a necessidade de louvar o Senhor, de engrandecer o teu nome. Nós te adoramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor com a canção Jesus em Tua Presença. Nesta noite nós não estamos aqui na presença de homens, mas nós estamos aqui na presença do Senhor, do Cordeiro Santo, aquele que deu a sua vida por nós. Vamos louvá-lo. Nós queremos estar na Tua presença, Senhor. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte prosseguida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte prosseguida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia. Nós estamos aqui, ó Deus, e nós pedimos que o Senhor nos use para o louvor e para a glória do Seu nome. Vamos continuar adorando o nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Com a canção do cantor cristão. Não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor real, pois que seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu, me vem livrar. Sua graça não me deixa, se Jesus em quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está
Ele poderá livrar, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, Dirigindo a minha vida ele estará. Não deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Nós sabemos que Deus ele tem feito o melhor por cada um de nós. E nós vamos continuar adorando o Senhor. E algo de melhor que Deus fez por mim e por você foi enviando Jesus para morrer, ele morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna. Amém? Amém. Vamos continuar adorando o Senhor. Com a canção Eu Vejo o Rei da Glória. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Aleluia. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Aleluia. Povo eleito, assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre.
Vamos continuar adorando o nosso Deus com a canção Rendido Estou. É tão fácil nós se render diante de tantas coisas, mas quando chega o momento de nós se render diante da presença do Senhor, como é difícil, não é mesmo? E é nele, e é com ele que nós temos que se render, porque ele é o dono das nossas vidas. Somente ele sabe tudo da minha vida, da sua vida, porque ele nos sonda, ele nos conhece, e é diante dele que nós temos que se render. Quantas pessoas têm se rendido diante de políticos, outros têm se rendido diante de cantores, mas nós somos um povo do Senhor e nós se rendemos diante dele, porque é ele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então se renda para ele, porque ele é tudo em nossas vidas. Amém, Aleluia. Jesus, aleluia. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Nós entregamos tudo a ti, Senhor. As minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos E os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Oh,
eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor Deus maravilhoso, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. O nosso coração é grato a Ti, Senhor, porque o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor olhou para nós e nos escolheu e nos usa para o louvor e glória do Teu nome, Senhor. Amém, Jesus. O Senhor tem levado nós a lugares aonde o Senhor quer, meu Pai. E que nós possamos obedecer, Senhor, a Tua voz. Quando o Senhor pedir para que nós possamos orar, que nós oramos. Porque o Senhor nos usa para curar as pessoas. Sim, E nós sabemos que não somos nós, mas é o Senhor. É o poder do Senhor. E nesta noite, neste culto de oração, nós queremos colocar todos os enfermos nas mãos do Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor, que é o dono de tudo, sabemos que o Senhor, basta somente uma palavra Tua, Deus. Que o Senhor possa cessar, Senhor Deus, este vírus. Sabemos que só basta um toque Teu. Que o Senhor possa nos proteger, nos guardar e nos livrar. Visita cada um, Senhor Deus, que se encontra enfermo. Eu entrego tudo em Suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Deixa eu aproveitar que estamos mais distante um pouquinho hoje. Deixa eu falar sem a máscara, né, já que estamos um pouquinho mais distante de todo o povo hoje aqui da nossa igreja. A irmã estava orando pelos enfermos, e nós temos que pensar bem, temos que orar muito pelo povo, porque não é só as enfermidades do Covid, temos também outras enfermidades que têm assolado os lares. Hoje, por exemplo, nós estamos pensando, estamos com o nosso coração, nossa mente voltada toda para essa questão do Covid. Mas nós estamos esquecendo da depressão, estamos esquecendo do isolamento, da pressão alta. Às vezes temos esquecido de tantas outras coisas, diabetes, pessoal todo trancado dentro de casa, muito comendo demais, esquecendo de tomar os cuidados tem que se tomar. E nós temos que orar por isso também. Nós temos que lembrar também que nesse momento, mesmo estando em pandemia, as pessoas também precisam de ouvir falar de Jesus. As pessoas precisam de ouvir de Jesus. E muitas vezes nós deixamos de falar de Jesus, nós esquecemos de falar de Jesus, e simplesmente nós vamos e falamos com tanta gente, mas esquecemos de falar do grande amor de Jesus por nós, o grande amor de Jesus pelas pessoas. Nós temos que também começar a pensar um pouquinho nisso. Muita gente tem passado por luta, e quem é que dá o nosso apoio na luta? Quem que nos ajuda? Tempestades, nós estamos passando tempestades. É um momento de luta, de dificuldade que todos nós temos tido. Mas quem nos dá apoio para isso? Quem nos fortalece? Às vezes nós esquecemos de ver isso e de falar isso para as outras pessoas. Quando a gente pensa assim, todo mundo passando tempestades, nós lembramos também que tem uma passagem bíblica em que
O barco está passando por uma tempestade. E a tempestade pegou a todos. Eu gostaria de meditar um pouquinho com os irmãos, eu já preguei sobre isso, mas quero meditar um outro ponto dessa palavra com os irmãos. Mateus capítulo 14. É um texto bem conhecido. Se eu falar o texto, os irmãos já vão saber toda a passagem bíblica, porque é um texto gostoso da gente ler. É a palavra que Jesus anda sobre o mar. Essa palavra ali onde Jesus está, vem caminhando sobre o mar ao encontro dos seus discípulos que estavam no barco. Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante. Está discutindo isso. Jesus, quando chega nessa passagem aqui, havia acabado de fazer a primeira multiplicação dos pães. Jesus já havia alimentado toda aquela gente, tinha despedido o povo para ir embora, e ele manda os discípulos ir adiante dele. E aí então, os discípulos entram no barco e vai. Logo a seguir, versículo 22, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Havia muita gente ali, participando daquela primeira multiplicação dos pães. E despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só, lá no monte orando. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, lá pelas 3 horas da manhã, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos ao barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Pai, que a tua palavra, Pai, possa fazer morada em nosso coração. Que nós venhamos a entender, Pai, o teu querer para nossas vidas, Pai, que nós venhamos a sentir, Pai, a tua mão de poder. Fala conosco, Pai. Continue a ministrar em nós, Senhor Jesus, não somente no momento dessa mensagem, Pai, mas que o Senhor também continue a falar conosco no decorrer dos dias, Senhor Jesus. Pai, que a tua palavra possa fazer morada em nosso coração cada dia mais e possa estar mudando, Pai, o nosso jeito de ser, de agir e de pensar. Que tudo venha ocorrer para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. Nós entregamos tudo nas tuas mãos. Te agradecemos por tudo e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? É um texto muito gostoso da gente ler, quando a gente começa a pensar nessa passagem bíblica. Nós começamos a imaginar essa situação. Você já imaginou você num barco desse? Você imaginou você ali naquele mar, passando por todas essas tribulações? A pessoa fala: mas está com Jesus, estaria bem. Mas pensa um pouco sobre essa situação. Logo ali no mar, logo após ter toda aquela manifestação de poder de Jesus, transformando aqueles alimentos, multiplicando aqueles alimentos, Jesus manda os discípulos: vai. Alguns estudiosos falam assim: Jesus não mandou ele cruzar o mar, mandou eles ir para o meio do mar, beradear até uma outra cidadezinha, que ele ia despedir a multidão e depois ele ia caminhando até lá. E alguns estudiosos falam que os discípulos ficaram ali perto do mar, por isso que você vê ele a poucos estádios de distância.
Esse mar, o mar que eles chamam aqui da Galileia, nesse ponto ele deveria ter basicamente em torno de 11 quilômetros de largura. É bem extenso ele. Então você estando ali de um lado, os ventos vinham, porque ele está abaixo do nível do mar, os ventos ali eram muito fortes. Então nesse lugar era muito comum você ter tempestade. Você entrou naquele mar, era comum você encontrar tempestade. Os discípulos já estavam acostumados com isso, pois a maioria deles era pescador, sabia como lidar numa tempestade. Mas chega nesse ponto, que é muito interessante a gente ver. Os discípulos lutando, remando numa tempestade, e de repente, sem mais nem menos, aparece Jesus andando por sobre as águas. Aquele barco, ele enfrentou a tempestade. E todos que estavam ali dentro também enfrentou a tempestade. Se tivesse mais algum barco por ali também, estaria enfrentando tempestade. Por quê? Tem tempestades, irmãos, que atingem a todos. Um bom exemplo disso é essa que está acontecendo agora. É um tipo de tempestade que tem atingido a todos. Não importa onde você está, não importa a sua posição social, não importa a sua cor, não importa a sua religião, não importa nada. Tem atingido a todos. Vai falar assim, não, só está atingido alguns? Não, tem atingido de tudo e quanto é religião. Se falasse assim, não, só é algumas pessoas que é castigo de Deus, espera aí. Por que tem morrido então tanto cristão? Por que alguns pastores também têm morrido? Todos vítimas desse Covid. Mão de Deus? Não, não é. É uma tempestade comum. Nós já não passamos por essa, mas a humanidade já passou por tempestades semelhantes. E possivelmente essa não será a última. Talvez tenhamos até outras tempestades. E esse dia eu estava vendo uma notícia, a China já disse que tem um outro país que tem uma outra epidemia que é pior do que a Covid. E que talvez também se espalhe pelo mundo. Aí você pensa, estamos nos livrando de uma ruim e pode ser que venha uma outra pior ainda. Mas o que eu fico pensando é, todos passam aquela tempestade. E o interessante dessa história é que todos no barco conheciam Jesus. Não é? Não tinha ninguém naquele barco ali que falou assim, não conheço Jesus, não sei quem é Jesus, mas todos conheciam Jesus. Todos eles tinham experiência com Jesus. Todos eles acompanharam milagres de Jesus, todos eles viram Jesus fazer as coisas. Mas mesmo assim, quando começaram aquela tempestade, eles enfrentaram a tempestade com suas próprias forças. Eles faziam tudo o que estava ao alcance deles. Se nós formos olhar em várias tempestades que contam na Bíblia, todos eles tomam a mesma decisão. Jonas, quando estava no barco e passou por tempestade, os marinheiros tentaram fazer todos do mesmo jeito. Paulo, quando estava sendo levado para Roma, também passou por uma tempestade e a decisão do pessoal era todas do mesmo jeito. A muitos deles aliviavam a carga, jogavam aquilo que estava ali para poder deixar o barco mais leve. Mas nesse caso aqui não. Eles estavam enfrentando a tempestade com as forças deles, com as experiências dele. E a gente pergunta, por que estão fazendo isso? Mesmo conhecendo Jesus, mesmo tendo experiência com Jesus, mesmo vendo todos os milagres de Jesus, passa por uma tempestade e não clama a Jesus? E fala, mas que discípulos mais doidos são esses? Mas irmãos, se nós formos pensar, nós somos do mesmo jeito hoje. Nós passamos por tempestade, nós passamos por lutas, por dificuldades. Mas quando a gente começa a enfrentar uma luta, uma dificuldade, nós não corremos direto já para o braço do Pai. Nós corremos primeiro para a nossa própria força. Você está com uma dor de cabeça, a primeira coisa que você faz? Tomar remédio. Se a dor de cabeça não passar, aí você vai fazer outra coisa. Você talvez vai no hospital, você vai ver sua pressão, você vai fazer um montão de outras coisas. E nesse meio tempo você até que ora um pouquinho a Deus.
Mas você só vai clamar mesmo a Deus, só vai ajoelhar e pedir para Deus te curar realmente, se você chegar lá no médico, o médico falar que o negócio é grave. Se ele falar, ó, a coisa tá feia. Se ele falar a coisa tá feia, aí você fala assim, misericórdia. Aí você corre para o braço do Pai. Aí você vai ajoelhar, você vai orar, você vai fazer jornada de oração, você vai fazer jejum, você vai buscar tudo. Mas enquanto não está ali, enquanto você está na sua força, você faz tudo que você quer. Você tenta vencer tudo usando as próprias forças. E aquele discípulo? E nós fazemos isso normalmente hoje. Nós não ficamos naquele detalhe, olha, vamos correr já logo direto para o braço do Pai. Essa tempestade que Jesus chega aqui até o barco, é interessante a gente ver ela. Porque se nós estivéssemos ali naquela tempestade, o que nós faríamos? Se você estivesse no meio de uma tempestade como aquela, qual seria a sua atitude? Será que nós teríamos qual atitude? A atitude dos outros discípulos ou a atitude de Pedro? Qual foi a atitude dos outros? Quais seriam nossas atitudes? Nós poderíamos simplesmente começar a remar com toda a força? Era o que eles estavam fazendo. Baixar as velas, começar a remar e contra o vento, fazer tudo. Poderia clamar um pouco a Deus, Deus nos ajuda e continuar remando, derramando. Poderia estar ali clamando, orando. Poderia também fazer o quê? Se desesperar pela demora na resposta da oração. Já imaginou, você está ali no meio da tempestade, você clama, Deus, me ajude, acalma essa tempestade. E você começa a orar e está ali, a tempestade não passa, e o que começa a fazer? Se desesperar. Você começa a achar ruim porque está demorando. Você não viu Deus agir na hora em que você orou e você começa a se desesperar, a clamar, falar o que está acontecendo. Tudo porque Deus não agiu no tempo em que você queria. Mas você esquece que quem é o dono do tempo é Deus. É Ele que sabe o tempo certo de agir. Se está passando por lutas, amém. Mas o tempo de Deus te livrar da luta, é Ele que sabe. Ele está te ensinando alguma coisa, está te preparando para algo maior? Pode estar preparando, mas é Ele que faz isso. Não adianta nós questionarmos, não adianta nós desesperarmos. Não adianta fazer que nem muita gente, se estivesse num barco desse, estaria questionando Deus. Por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Por que, Senhor, que está acontecendo isso comigo, o que eu fiz de errado? Ou vamos pegar, que nem muita gente fala, o que eu fiz para merecer isso? Porque muita gente fala assim, o que eu fiz para merecer isso, está pensando que é castigo de Deus. Já acha que está sofrendo algum castigo porque fez algo errado. Então, se é castigo, fez algo errado, descobriu que está errado, pediu perdão, acaba aquele problema. E não é bem assim. Questionar Deus, às vezes até te ajuda, mas não vai ajudar muito não. Culpa o próximo. Às vezes o pessoal está num barco ali, com aquela tempestade, pode culpar o próximo. Lembra do exemplo de Jonas? Jonas estava lá no barco, passando por tempestade, ninguém sabia o motivo da tempestade. Por quem que veio essa tempestade? Quem que é o culpado? E foram atrás de quê? Jogar sorte. A sorte caiu sobre Jonas. Então já acharam o culpado pela tempestade. Era Jonas. Agora aí que está. Muitas vezes nós passamos por lutas e nós queremos achar o culpado. Quem que é o culpado por tudo isso? E nem hoje a gente pergunta, quem que é o culpado por tudo isso? Quem que é o culpado por todo esse vírus? Vamos jogar a culpa na China? Não adianta. Resolve o nosso problema. Vai curar o pessoal aqui? Não vai. Vai adiantar brigar porque eles fizeram algumas coisas lá? Não adianta. Agora nós temos que parar e pensar um pouquinho. Qual é a nossa atitude diante de uma tempestade? A nossa atitude é de ficar ali lutando com as nossas forças, brigando? Ou a nossa atitude é fazer que nem Pedro? A atitude de Pedro eu achei super legal. Olha só, a atitude dele foi uma atitude totalmente diferente de todos. Enquanto todo mundo estava ali no barco, ali preocupado, gritando, pensando quem que era aquele fantasma, qual foi a ideia de Pedro? Jesus falou, sou eu. O que Pedro fala?
Senhor, se é tu, manda que eu vá andando sobre as águas. Cabra de coragem, acho que ele não pensou muito bem na hora que falou não. Mas a atitude dele foi boa. Olha a atitude que ele fez. Ele saiu dali, ele agiu com fé. O lugar mais seguro que estava ali naquele momento era onde? Dentro do barco. E para onde Pedro queria ir? O lugar onde aparentemente não tinha segurança nenhuma. Por que eu falo que aparentemente não tinha segurança nenhuma? Porque ele estava indo ao encontro de Cristo, ao encontro de Jesus. Ele estava indo seguindo uma permissão de Jesus. Ele pediu para Jesus, manda eu ir ter. Jesus falou, vem. Então ele estava obedecendo, fazendo aquilo que Jesus mandou. Então, por causa disso, ele olhou, ele estava indo. Então, se ele estava indo, fazendo o que Jesus estava mandando, literalmente, o lugar mais seguro, quem é que estava? Pedro. É essa atitude que eu fico pensando. Que muitas vezes a gente não tem essa atitude de fé. Essa atitude de deixar aquela segurança que nós tanto amamos e fazer algo que é totalmente diferente. Aquela segurança que a gente fica com medo de abandonar aquele barco e botar o pé na mar e ir ao encontro do Mestre Jesus. Caminhar com fé. Caminhar pela fé. A atitude de Pedro foi essa: desce do barco, pisa na água e começa a caminhar, fixando os olhos em Jesus. Mas não é isso a situação, a coisa para a gente escapar da tempestade? Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele não se preocupou com a tempestade. Agora, a partir do momento que ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a sentir o vento, que ele olhou para as ondas, aí ele começou a afundar. E aí então começa todo o desespero de Pedro. Mas a atitude dele de olhar para os olhos de Jesus e caminhar, é essa atitude que nós temos que ter. A atitude de olhar para a tempestade e seguir no meio da tempestade, mas confiando, fazendo a vontade de Jesus. A atitude que nós temos que ter, aí nesse ponto a gente tem que abandonar um pouquinho a Pedro, é não se abater com os ventos contrários. Porque vai ter vento contrário. Quando você começa a agir pela fé, vento contrário é o que mais tem. Não vai dar certo. Para com isso. Não faz isso. Você não é capacitado. Não é o momento. Larga disso. Você está se sentindo o quê? Quem você acha que é? É tantas e tantas palavras que vêm para desanimar, mas pouquíssimas palavras para dizer: vai dar certo. Você acha que os discípulos que estavam no barco olharam para Pedro e falaram: vai Pedro, vai Pedro? Será que eles seguraram no Pedro? Vai não, Pedro. Você está doido, Pedro? É uma tempestade. E Pedro foi. Nós vamos ter pessoas também que vai vir contra nós, vai ser contra aquilo que você está querendo fazer. Mas a gente tem que olhar com atitude de fé, olhar para Jesus e ver: Jesus, é para fazer isso? É, então vamos. E continuar indo fazendo, seguindo firme, que Jesus vai nos dar força. Não nos abater com os ventos contrários. Porque, irmão, querendo ou não, cristão, todos nós vamos passar por tempestade. Normal. Agora, a nossa atitude na tempestade é que vai fazer a diferença. A nossa atitude durante uma tempestade é que vai mostrar quem que é o nosso Deus. Se nós caminhamos olhando para Jesus, ou se nós estamos ali preocupados com as ondas do mar, preocupados com o vento. Porque quando nós estamos olhando para Jesus, nós não nos preocupamos com o dia a dia. Nós confiamos que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Nós continuamos fazendo aquilo que é necessário. Nós não vamos cruzar os braços e ficar: não vou fazer nada. Nós vamos simplesmente continuar agindo, mas confiando
de que Deus é que está agindo por nós. Nós só vamos confiar nele. É isso que a gente tem que fazer, agir diferente. As pessoas têm que olhar para nós e ver atitude de fé. Como marcou a vida daqueles outros discípulos a atitude de Pedro? Depois que Pedro começou a andar sobre as águas, eu acho que ele deve ter falado: por que que eu não fui também? Por que que eu não tive essa atitude também? E você vai ver que lá na frente os discípulos também começam a ter também atitudes de fé. Fazer aquilo realmente que Deus manda. Mas nós muitas vezes ficamos com medo. Aquela sensação, quando Pedro olhou para as ondas e ficou com medo, começou a afundar. E aí foi necessário Jesus vir, segurar nele, levantar ele do mar, caminhar com ele até o barco, porque quando Jesus pegou Pedro pelos braços, a tempestade não passou. A tempestade só veio a passar mesmo quando Jesus entrou lá no barco. Lá no barco ela passou. E aí é que a gente aprende também umas coisas. Muitas vezes nós vamos passar por tempestades. Vamos continuar na tempestade. Mas é Jesus que vai estar segurando em nós. Vai ter momentos na tempestade em que Jesus vai estar nos carregando para um porto, para um lugar seguro. Mas até ele chegar naquele lugar seguro, a tempestade vai continuar. Mas nós não vamos estar mais caminhando e nem nos afogando. Nós vamos estar sendo carregados pelos braços de Jesus. E nós temos que confiar nesse Deus que faz milagre. Os discípulos tinham visto Jesus fazer um milagre na multiplicação dos pães. E logo mais à noite eles veem Jesus fazendo outro milagre na vida deles. E a nossa vida como cristão é assim. Vendo Jesus fazendo um milagre hoje, vendo Jesus fazendo um milagre amanhã, vendo Jesus fazendo um milagre outra hora, vendo Jesus fazendo um milagre na vida dos outros, vendo Jesus fazendo um milagre na nossa vida. Mas nós temos que confiar nesse Deus e continuar firmes, mesmo enfrentando as dificuldades. Nós temos que continuar firmes. A minha pergunta, a minha meditação, que eu quero que vocês pensem um pouquinho: qual está sendo a sua atitude durante as tempestades? Você tem dado um passo de fé? Tem pedido autorização para Jesus? Jesus, eu posso fazer isso? Ou você tem ido e tomado decisões próprias? Vocês têm confiado realmente em Jesus? Têm caminhado seguindo a orientação de Jesus? Irmãos, se nós estivermos fazendo aquilo que Jesus mandar, pode ser até que nós achamos que nós estamos afundando no meio do mar, mas Jesus vai estender o braço e vai nos tirar de lá. Jesus vai nos dar força. Mas a gente tem que entender que a gente tem que estar fazendo segundo a vontade de Deus. Um cristão tem que andar obedecendo a Jesus em tudo. Se nós não obedecemos Jesus, nós vamos acabar permanecendo em tempestade, sofrendo muito mais tempo nas tempestades do que nós precisamos sofrer. E muitas vezes nós vamos entrar em tempestade por causa das nossas próprias atitudes. Nós temos aqui simplesmente entregar tudo na mão de Jesus, confiar nele e deixar ele agir em nossas vidas. Amém? Vamos orar ao nosso Deus? Pensa um pouquinho, qual está sendo a sua atitude? Você está tendo uma atitude de fé? Ou você está com medo de sair da segurança, botar um pé para fora? Você está ali passando por lutas, mas não quer largar aquilo ali com medo da tempestade te acabar? Gente, mesmo que nós não estejamos no barco, Jesus estende a mão e nos salva. É Jesus que toma conta das nossas vidas. Nós temos que aprender a confiar nele cada dia mais. Amém? Oremos ao nosso Deus. Coloca na mão de Deus agora as lutas que você tem passado. Pergunta para Deus o que você tem que fazer. Deixa Deus, Jesus, te dar a resposta. Deixa o Espírito Santo ministrar em seu coração. E aquilo que Ele mandar você fazer, não tenha medo. Dá um passo de fé e vá.
Mesmo que você tenha que sair da segurança, da aparente segurança em que você está. Mas às vezes Jesus quer que você vá até Ele, confiando nele que Ele vai fazer o milagre, que Ele vai vir. E no tempo certo, Ele vai acalmar essa tempestade. Pai Todo-Poderoso, Tu és santo e exaltado, Senhor. Somente Tu, Senhor, é digno de todo louvor, de toda adoração, Senhor. Pai, derrama do Teu poder, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Nós carecemos de Ti cada dia mais, Pai. Pai, nós queremos Te pedir que o Senhor esteja derramando do Teu poder, nos transformando, nos enchendo cada vez mais com a Tua presença, Pai. Pai Todo-Poderoso, nesses momentos de luta que temos passado, Senhor, Pai, nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja tomando conta dos nossos corações. Pai, que o Senhor esteja nos orientando e nos falando, Senhor, como devemos agir e proceder, Senhor. Nos dá, Pai, a ousadia, a fé, Senhor Jesus, para caminhar segundo o Teu querer e a Tua vontade. Nos dá, Senhor, essa ousadia, essa atitude de dar passos de fé, de caminhar na Tua direção, Jesus. Porque nós sabemos, Pai, que é junto contigo que nós encontraremos o socorro para todos os momentos da nossa vida. Toma conta de tudo, Senhor. Entra, Senhor Jesus, no barco da nossa vida. Acalma, Senhor Jesus, as tempestades. E faça, Pai, com que tudo venha ocorrer de acordo com a Tua vontade, Pai. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, confiando que o Senhor vai operar, Pai, cada dia. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Amém, irmãos? Esse é um período que nós temos andado. Nós precisamos confiar mais em Jesus. É uma época que nós temos que andar olhando para Jesus a cada momento, tendo a certeza de que Ele é que é a resposta para nossas vidas. Amém? Vamos adorar mais um pouco esse nosso Deus, esse Jesus? Vamos louvar ao Senhor, a canção que diz assim: Ele vem. E com essa palavra nós possamos prosseguir em fé, crendo que Cristo vai voltar e que nós temos que estar preparados. Amém? Com as coisas
pois eu sei ao lugar que Ele espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta